Muitos indivíduos, em diversas esferas da existência, tendem a crer que suas vidas estão à deriva, à mercê de forças incontroláveis. A passagem vertiginosa do tempo, as exigências avassaladoras do trabalho ou as circunstâncias imprevisíveis que se impõem diariamente. Eles concebem a ideia de que o progresso é inatingível, pois o mundo gira em velocidade excessiva. Tudo se apresenta como urgente e a oportunidade de uma pausa para respirar parece inexistente. Contudo, essa perspectiva representa uma falha fundamental na interpretação do problema central. Eu, Brian Tracy, através de anos de observação e prática incessante, compreendi que a vida não se arranja por si mesma de forma espontânea. Ela não se alinha por mero acaso, nem se ajusta magicamente com a sorte, ou com a expectativa passiva de que as coisas simplesmente se resolverão sem sua intervenção ativa. Pelo contrário, a vida é um domínio que se conquista e se sustenta com um alto grau de intenção, proatividade e um planejamento meticuloso. A omissão em impor uma estrutura, em estabelecer um sistema de ordem, inevitavelmente cede espaço para que o caos dite as regras, governando cada aspecto do seu dia e de suas aspirações mais profundas. E esse desarranjo, essa falta de coesão interna e externa, não apenas dissipa sua energia vital de forma descontrolada e improdutiva, mas também consome e devora seus mais profundos anseios e as visões grandiosas que você nutre para o futuro. Cada amanhecer que você vive sem uma arquitetura definida, sem um plano consciente, sem uma direção clara, é agudo, na essência, um dia desperdiçado, uma parcela irrecuperável do seu tempo que se esvai sem que você sequer perceba o prejuízo acumulado. O dilema, portanto, não reside na carência de horas disponíveis em seu dia. O que falta, na verdade, é uma concentração mais aguda, um foco inabalável no que realmente importa e gera valor significativo. Não é a quantidade de tarefas executadas que determina o avanço substancial, mas a qualidade e a relevância das ações empreendidas, aquelas que movem a agulha em direção aos seus objetivos primordiais. Não se trata de fazer mais, de sobrecarregar-se com atividades, mas sim de fazer o que é intrinsecamente correto, o que contribui diretamente para seus objetivos maiores e para a concretização de sua visão mais ampla de sucesso. Quando você se organiza, quando implementa uma ordem sistêmica em cada área da sua vida, você transcende a mera administração do tempo. Você assume as rédeas e a direção total de sua própria jornada existencial, tornando-se o arquiteto e o mestre do seu próprio destino, em vez de um passageiro passivo. O sucesso, longe de ser um objetivo distante e intangível, é o fruto acumulado de inúmeros dias bem utilizados, de escolhas acertadas e de uma execução consistente. Uma soma de pequenas vitórias diárias que se solidificam. Se hoje você tomar a decisão inquebrantável de assumir o comando, de se compelir a organizar cada faceta de sua existência, desde os pequenos hábitos cotidianos até as grandes projeções de futuro, seu trajeto será radicalmente reconfigurado, de forma irreversível e positiva. Sua mente, antes turbulenta e dispersa em mil direções, encontrará uma serenidade duradoura e uma clareza inigualável. Seu propósito de vida, antes obscuro ou fragmentado por dúvidas e incertezas, se alinhará com uma clareza cristalina, e então, surpreendentemente, tudo ao seu redor começará a responder e a convergir para seus intentos mais nobres. Isso ocorre porque, quando a ordem é estabelecida internamente, quando seu mundo interior se harmoniza e seus pensamentos se disciplinam, o universo cessa de empurrá-lo contra a corrente e de impor-lhe limitações. Em vez disso, ele passa a se abrir diante de você, revelando caminhos e oportunidades antes imperceptíveis, convidando-o a avançar com confiança. A organização da sua vida não é um mero luxo, uma conveniência opcional para quando houver tempo e recursos. Ela é uma urgência premente, uma necessidade vital e inescapável.
Ela representa a fronteira nítida que distingue o indivíduo que avança com determinação e propósito do que se consome e se perde em um mar de distrações fúteis e improdutivas, daquele que simplesmente reage à vida. Muitos homens, em sua jornada, percebem que necessitam de um guia, de uma bússola para navegar as complexidades da vida moderna. Se você está encontrando valor nessas reflexões e busca aprimorar sua jornada, fortalecendo sua mentalidade, disciplina e crescimento pessoal, considere se inscrever no Mentalidade Trace para mais insights como este. Sua participação impulsiona nosso trabalho e garante que mais pessoas tenham acesso a ferramentas transformadoras. A maior parte das pessoas vive em um modo reativo, uma existência ditada pelas circunstâncias e pela urgência do momento, em vez de ser guiada por uma intenção consciente e planejada. Elas despertam frequentemente de forma tardia, correm freneticamente de um compromisso a outro, esquecem-se de obrigações importantes, chegam invariavelmente no limite do tempo para seus compromissos, postergam decisões cruciais que impactariam profundamente seu futuro e, ao final do dia, permanecem em um estado de confusão e ignorância sobre como seu precioso tempo se dissipou. Essa rotina reativa os deixa exaustos, mentalmente confusos e profundamente sobrecarregados por uma sensação de impotência. Ainda assim, por um equívoco de percepção, muitos desses indivíduos persistem na crença de que o que lhes falta é uma dose maior de motivação, um impulso externo para agir. No entanto, o verdadeiro déficit não é de motivação, mas sim de ordem, de uma estrutura sólida e inquebrável, sobre a qual a energia e a intenção possam ser edificadas com segurança. A ausência de ordem resulta na dispersão incontrolável da sua energia, na confusão crônica de sua mente, na diluição irremediável de suas metas mais significativas e, inevitavelmente, transforma você em um escravo do descontrole. Um descontrole que você mesmo, consciente ou inconscientemente, permitiu que se instalasse em sua vida. Para dar o primeiro e fundamental passo em direção a uma vida verdadeiramente organizada, é preciso uma decisão inabalável, a de cessar a improvisação desenfreada, a de assumir a responsabilidade irrestrita de que cada segmento do seu dia, por mais insignificante que pareça à primeira vista, exerce um impacto concreto e substancial no seu destino. E esse controle, essa redefinição profunda, começa, de forma indissociável, pela gestão soberana do seu tempo, o ativo mais precioso que você possui. Não se trata de uma obsessão patológica por relógios, nem de criar listas intermináveis de afazeres que se tornam fardos insuportáveis. O cerne da questão é deixar de ceder suas horas ao acaso, de entregá-las à deriva sem um propósito claro ou uma direção predefinida. O tempo é, sem dúvida, o seu recurso mais valioso, o ativo mais escasso e irrecuperável que você possui. É, paradoxalmente, a maioria o trata como se fosse infinito, como se houvesse um suprimento ilimitado à disposição. Contudo, ele não é. Cada minuto que você permite que passe sem direção, sem uma aplicação consciente, é uma oportunidade enterrada, uma parcela vital da sua vida que jamais, em tempo algum, poderá ser recuperada. Por essa razão premente, torna-se imperativo que você se sente consigo mesmo, em um momento de introspecção e honestidade, e passe a desenhar com precisão a arquitetura do seu dia ideal. Pergunte a si mesmo com sinceridade: a que hora exatamente você desperta e inicia suas atividades? O que você realiza na primeira hora crucial do seu dia, aquele período inicial que molda o tom de todo o resto? Quais são as tarefas que você repete incessantemente, mas que, na verdade, não agregam valor algum à sua vida ou aos seus objetivos? Em que momento específico do dia você se sente mais produtivo, com sua energia e foco no ápice? A verdade inegável é que não é possível aprimorar aquilo que não foi devidamente medido, analisado e compreendido. E se você falhar em estruturar e monitorar suas atividades, continuará a girar em círculos viciosos, repetindo os mesmos padrões de desorganização.
No entanto, organizar sua vida não é meramente uma questão de gerenciar o tempo de forma eficiente. É também, e de forma igualmente crucial, uma questão de gerenciar o espaço físico que o rodeia. Um ambiente desordenado e caótico é, muitas vezes, um espelho fiel de uma mente saturada, confusa e sobrecarregada por estímulos excessivos e informações dispersas. A jornada para uma vida com maior clareza e propósito é contínua e exige dedicação. Se estas palavras estão ressoando em você e te impulsionando a buscar mais, sinta-se à vontade para se inscrever no Mentalidade Trace. Juntos, podemos construir uma comunidade forte, focada no desenvolvimento e na maestria pessoal. O local onde você descansa e recarrega as energias, onde você desempenha suas atividades laborais, onde se alimenta e onde busca momentos de relaxamento, deve ser um aliado incondicional em sua busca por foco e produtividade, e jamais um agente de distração ou dispersão. Não se trata de buscar uma perfeição estética e realista, mas sim de priorizar a funcionalidade prática do seu ambiente. Cada objeto em seu espaço deve ter um lugar designado e lógico. Cada ferramenta que você utiliza precisa estar prontamente acessível e à mão. Cada recanto do seu lar ou escritório deve convidá-lo e impulsioná-lo a progredir, a avançar em seus objetivos e nunca a permanecer estagnado ou preso na inércia. Isso se deve ao fato de que o ambiente físico, de forma muitas vezes subestimada, molda o seu comportamento e o seu estado mental em um grau muito maior do que você pode imaginar à primeira vista. Você aspira a ter clareza mental e a tomar decisões assertivas, mas convive diariamente com um excesso de ruído visual, com a desordem material ao seu redor. Você almeja possuir energia abundante e inesgotável, mas frequentemente não consegue sequer localizar suas próprias ferramentas essenciais ou os itens que necessita para iniciar suas tarefas. É fundamental que você promova uma mudança imediata e radical nessa dinâmica. Seu ambiente físico, em sua totalidade, deve ser transformado em seu primeiro e mais poderoso aliado, em vez de se configurar como um inimigo silencioso que o sabota sutilmente. Além disso, há uma verdade ainda mais profunda e reveladora a ser considerada. O desarranjo, a desordem que você tolera e permite em seu exterior, nos seus espaços físicos, é uma representação direta e um espelho nítido do descontrole e da confusão que você, consciente ou inconscientemente, aceita dentro de si. Seus hábitos cotidianos, a natureza das suas relações interpessoais, a gestão das suas emoções, o controle de suas finanças e a definição de suas metas mais ambiciosas, tudo isso, sem exceção, necessita de uma estrutura, de uma organização consciente. Você não pode aspirar a ter paz interior duradoura se vive constantemente resolvendo incêndios emergenciais a cada dia, sem um planejamento que os previna. Você não pode ter uma visão clara e diretiva para o seu futuro se não possui clareza sobre em que, exatamente, você está focado no presente momento. A ordem, diferentemente do que muitos pensam, não é sinônimo de rigidez excessiva, de uma vida engessada e sem espontaneidade. Pelo contrário, a ordem é libertação. Ela oferece a você uma margem preciosa para o descanso genuíno, para uma reflexão mais profunda e ponderada, e para a tomada de decisões com uma clareza inigualável. Ela lhe proporciona a tranquilidade e a segurança de saber que você está firmemente no comando de sua própria jornada, que você não vive à mercê do que surge imprevisivelmente, mas sim segundo o que você escolheu e planejou com intenção e propósito inabaláveis. A organização é, em sua essência, disciplina aplicada. É a aceitação madura de que sua vida não vai se transformar magicamente por si só, que se você não lhe der uma forma e uma direção, ela se deformará por conta própria, seguindo o caminho da menor resistência. É a compreensão de que, se você não a sustentar com uma estrutura sólida, ela ruirá diante da primeira distração, do primeiro obstáculo inesperado. E isso, longe de fazer de você um homem entediante ou excessivamente metódico,
o transforma em um indivíduo verdadeiramente poderoso. Para aqueles que buscam uma transformação profunda e duradoura, este conteúdo é um convite. Se você está comprometido com seu crescimento e deseja mais sabedoria prática para implementar em sua vida, considere se inscrever no Mentalidade Trace. Assim, você garante acesso contínuo a estratégias que impulsionam o sucesso. Isso ocorre porque aquele que detém o controle soberano sobre seu tempo, sobre seu ambiente físico e sobre suas decisões mais cruciais, detém, consequentemente, o controle sobre seu próprio destino. E em um mundo cada vez mais caótico, repleto de indivíduos dispersos e sem um rumo claro, aquele que vive com estrutura e método não apenas se destaca, mas atrai respeito genuíno, inspira uma confiança inabalável e, de forma consistente, alcança resultados extraordinários. Esse homem não depende da emoção passageira do momento, de um entusiasmo efêmero que logo se desvanece. Ele depende de um sistema robusto e confiável que o respalda em todas as circunstâncias. E esse sistema de apoio e eficiência é construído passo a passo, quando você se obriga a organizar cada aspecto de sua vida, mesmo que no início pareça custoso, mesmo que se mostre desconfortável e exija um esforço considerável. Porque é exatamente nesse esforço inicial, nessa persistência em meio à adversidade, que reside o ponto de partida da sua mais profunda e significativa transformação pessoal. Uma vida verdadeiramente organizada não é edificada apenas com boas intenções, por mais nobres que sejam. Ela é construída e sustentada com sistemas bem definidos e aplicados de forma consistente. E um sistema, em sua essência, não é mais do que uma sequência de decisões inteligentes e pré-determinadas que são repetidas dia após dia, com uma consistência inabalável e sem margem para negociação. Quando você projeta e pensa em termos grandiosos, mas age sem uma estrutura clara e definida para suportar essas ambições, o resultado mais provável é a frustração avassaladora. Você pode ter sonhos gigantescos e inspiradores, mas se não possui hábitos diários que os sustentem e os impulsionem, eles permanecerão apenas como fantasias. Você pode ter ideias brilhantes e inovadoras, capazes de revolucionar seu campo de atuação, mas se seu calendário está abarrotado de coisas urgentes e vazias, que não o levam a lugar algum, essas ideias jamais se materializarão. Você, sem dúvida, possui talento e potencial ilimitados, mas se sua energia é desperdiçada entre interrupções constantes, distrações incessantes e tarefas que não o aproximam de nada significativo, então esse talento se diluirá. E assim, os meses se sucedem uns aos outros e nada substancialmente muda em sua vida. Isso acontece porque, sem um sistema que ordene sua existência, você vive apagando incêndios que, em muitos casos, foram provocados por sua própria falta de planejamento e previsão. Organizar sua vida significa aprender a tomar decisões de alto valor, aquelas que geram o maior impacto e progresso. É fundamental compreender que nem todas as atividades possuem o mesmo peso ou a mesma relevância. Algumas tarefas, de fato, geram um avanço real e mensurável em direção aos seus objetivos, impulsionando-o para frente com cada execução. Outras, no entanto, apenas ocupam espaço em sua agenda, consumindo seu tempo e energia sem produzir resultados significativos. Algumas atividades o aproximam de sua visão de futuro e de quem você deseja se tornar, enquanto outras o fazem sentir-se meramente ocupado, sem um propósito claro. O homem comum frequentemente confunde atividade frenética com produtividade genuína. Ele corre incessantemente durante todo o dia, chega à noite exausto e esgotado, mas, paradoxalmente, não percebe um avanço real em suas metas mais importantes. Você não pode se dar ao luxo de viver dessa maneira. Você necessita ter uma clareza cristalina sobre o que é essencial, sobre as ações que verdadeiramente movem a agulha do seu progresso. Quais são as atividades que sustentam sua energia, seu foco e sua direção? Quais ações geram resultados concretos e tangíveis?
Se este conteúdo está iluminando o seu caminho e fornecendo as ferramentas para a sua evolução, é provável que você valorize insights que transformam. Para continuar a receber esse tipo de estímulo e aprofundar sua jornada de desenvolvimento pessoal, convidamos você a se inscrever no Mentalidade Trace. Juntos, somos mais fortes na busca por excelência. Essas são as atividades que devem ter prioridade absoluta em sua agenda e em sua mente. As demais, que não contribuem significativamente, devem ser eliminadas, delegadas a outros, ou, no mínimo, postergadas indefinidamente. Adote este exercício prático. Defina suas 3 prioridades diárias. Não 10, não 20, mas estritamente 3. As mais importantes, aquelas que, se realizadas, farão uma diferença substancial em seu dia e em seus objetivos de longo prazo. Escreva-as na noite anterior, antes de ir para a cama. E no dia seguinte, antes mesmo de responder a mensagens, antes de verificar suas redes sociais, antes de permitir que o mundo exterior o interrompa e o desvie de sua rota, dedique-se a executá-las. Cumpra consigo mesmo primeiro. Porque quando você faz o que é importante antes que o urgente, a sua vida começa a se transformar de maneira surpreendente. Você recupera o controle sobre seu tempo e suas ações. Você reencontra a paz mental que tanto almeja e a sensação profunda de estar construindo algo que realmente vale a pena, algo com significado duradouro. A maioria das pessoas vive reagindo aos estímulos externos. Você, por outro lado, deve viver dirigindo sua própria vida com um propósito claro e inabalável. E essa direção estratégica não emerge por acaso. Ela é meticulosamente projetada, vigorosamente protegida de distrações e repetida consistentemente, dia após dia. Organizar sua vida também implica o domínio da arte de dizer não, uma habilidade fundamental e muitas vezes subestimada. Porque se você não sabe como estabelecer limites claros e firmes, você se tornará, inevitavelmente, uma vítima das agendas alheias, dos caprichos e das demandas de outras pessoas. Aceitar tudo, responder a todos os chamados, participar de cada evento ou reunião, fragmenta sua energia, esgota suas reservas mentais e rouba seu tempo precioso, que deveria ser dedicado ao que realmente importa em sua jornada. Cada vez que você profere um sim a algo irrelevante ou que não se alinha com seus objetivos, você está, implicitamente, dizendo não a algo valioso e significativo para sua vida e seu propósito. Por essa razão, um homem verdadeiramente organizado não é aquele que faz mais coisas em termos de quantidade. É aquele que faz as coisas corretas, as que geram o maior impacto com o mínimo de esforço desnecessário. E para conseguir fazer essas coisas corretas, ele precisa de espaço mental e físico, precisa de foco inabalável e precisa de coragem inquebrável para rejeitar o desnecessário, o superficial e o trivial que o desviaria. Você não está aqui para agradar a todos, nem para se conformar às expectativas alheias. Você está aqui para construir algo grandioso, algo que transcenda o ordinário e deixe um legado significativo. E isso exige ordem, exige filtros rigorosos para o que entra e sai da sua vida, e exige a tomada de decisões difíceis e muitas vezes impopulares. E quero que você compreenda isso com total e absoluta clareza. Não é que você não tenha tempo suficiente para realizar seus objetivos. A verdade é que você não está utilizando bem o tempo que já possui. Cada pessoa, sem exceção, dispõe das mesmas 24 horas em um dia. A diferença fundamental não reside na quantidade de tempo disponível, mas sim na intenção e na estratégia com que esse tempo é empregado. Existem homens que, com apenas 2 horas livres por dia, conseguem transformar completamente seu corpo, otimizar suas finanças e revolucionar sua mentalidade. Como eles alcançam tal feito aparentemente milagroso? Com estrutura, com sistemas bem definidos e com prioridades claras e inegociáveis. Enquanto outros se lamentam e reclamam constantemente da falta de tempo, eles já estão em plena execução, agindo com determinação.
Eles sabem, em sua essência, que o tempo é um recurso neutro. A forma como ele é utilizado, contudo, está longe de ser neutra, determinando se você avança ou estagna. E se você decidir estruturar cada dia com inteligência e estratégia, verá que seu potencial financeiro renderá mais, sua mente se ordenará com uma clareza impressionante, sua energia se multiplicará de forma exponencial, e sua vida inteira se transformará para melhor, em todos os seus aspectos. Você não pode construir nada verdadeiramente sólido e duradouro se o seu dia a dia se assemelha a uma roleta russa, imprevisível e caótica. Você necessita de rituais consistentes, de blocos de tempo dedicados ao foco profundo, de momentos de reflexão genuína. Você precisa de ordem mental, física e emocional, porque todos esses aspectos se retroalimentam e se influenciam mutuamente de forma intrínseca. Um calendário meticulosamente organizado gera clareza sobre suas tarefas. Uma habitação, um quarto ordenado gera paz e serenidade. Uma mente organizada toma decisões superiores e mais assertivas. E uma vida que se organiza se torna imparável, não porque seja perfeita ou isenta de falhas, mas porque sabe com precisão para onde está caminhando, qual é o seu destino. Para quem busca uma vida de propósito e clareza, a organização é a chave. Se você está se sentindo inspirado a aplicar essas transformações e quer continuar recebendo conteúdos que verdadeiramente fazem a diferença em sua trajetória, não deixe de se inscrever no Mentalidade Trace. Sua presença fortalece esta comunidade dedicada ao crescimento. E esse é o seu novo padrão de excelência, a sua nova diretriz de vida. Não fazer mais em termos de volume, mas sim fazer o que é estritamente necessário, com a mais profunda intenção, com foco inabalável e com uma disciplina rigorosa. Isso, e somente isso, é o que o tirará do ciclo vicioso do caos e da improvisação. Isso é o que o tornará verdadeiramente livre, não apenas em tempo, mas em mente e espírito. Isso é o que o converterá em um homem genuinamente organizado e, por conseguinte, inquestionavelmente poderoso em todas as áreas da sua existência. Organizar sua vida também significa realizar uma limpeza profunda e estratégica em suas relações interpessoais. Sim, porque não importa o quão meticulosamente você organize seu calendário, ou o quão impecável esteja seu ambiente de trabalho, se você estiver constantemente cercado por pessoas que drenam sua energia vital, que o distraem de seus objetivos ou que sutilmente sabotam seu progresso, seu avanço será inevitavelmente lento, confuso e, em muitos casos, inexistente. A maioria das pessoas subestima drasticamente o poder e a influência que o seu entorno humano exerce sobre seu desenvolvimento. Elas ingenuamente acreditam que podem prosperar e crescer em meio a um caos emocional, a conversas vazias e improdutivas, a pessoas negativas que vivem constantemente reclamando, fazendo piadas depreciativas ou simplesmente perdendo o tempo em atividades sem propósito. Mas essa atitude é comparável a tentar correr uma maratona com uma mochila repleta de pedras pesadas. Você até pode conseguir fazê-lo por um curto período, mas não por muito tempo, e certamente não com o máximo de seu potencial. Se você genuinamente almeja ordem e harmonia em sua vida, torna-se imperativo que você estabeleça ordem e clareza em seus vínculos interpessoais. Faça um inventário mental minucioso de suas relações mais próximas. Pergunte-se com honestidade brutal: esta pessoa me eleva, me inspira a ser melhor, ou me afunda em padrões antigos e limitantes? Ela me desafia a crescer ou me adormece na zona de conforto? Ela me impulsiona para frente ou me limita e me impede de avançar? Não se trata de se tornar um indivíduo frio, calculista ou cruel, mas sim de proteger e salvaguardar sua energia, porque sua energia é o seu recurso mais valioso, superada apenas pelo seu tempo. E se você a desperdiça em conversas sem sentido, em relacionamentos que não evoluem ou não possuem um propósito mútuo, em dramas desnecessários e conflitos superficiais, todo o seu sistema de organização pessoal e profissional acabará por ruir.
A organização não se limita apenas ao plano físico ou mental. Ela é também profundamente emocional, social e energética. Por essa razão, a ordem não se manifesta somente em sua agenda ou em sua mesa de trabalho. Ela se reflete claramente em com quem você escolhe passar seu tempo, no tipo de tópicos sobre os quais você conversa e se aprofunda, e nos padrões de comportamento e de pensamento que você permite em seu entorno imediato. Comece por estabelecer limites claros e inegociáveis. Você não precisa responder instantaneamente a cada mensagem que chega. Você não tem a obrigação de estar disponível para todas as pessoas o tempo todo, sacrificando suas próprias prioridades. Você não é obrigado a carregar os problemas alheios como se fossem seus próprios fardos. Aprenda a dizer com firmeza, mas com gentileza: agora não. Preciso focar nisso. Hoje não estou disponível para isso. Esses limites não são egoístas. São, na verdade, atos de sabedoria e autoproteção. Pois você não pode construir uma vida verdadeiramente poderosa e significativa se vive constantemente interrompido, se sua energia vital é drenada por outras pessoas, ou se, cada vez que tenta avançar em direção aos seus objetivos, algo ou alguém o puxa para baixo, para a mediocridade ou para o descontrole. O desarranjo e o caos também podem se manifestar na forma de pessoas, e você precisa ter a coragem e a clareza para detectá-los e agir sobre eles. E não se trata apenas de se afastar daquilo que o limita. Trata-se, de forma igualmente crucial, de se aproximar e se envolver com aquilo que o eleva e o inspira. Busque rodear-se de indivíduos que vivem com intenção, que valorizam seu próprio tempo e o dos outros, que cuidam de sua saúde e bem-estar, que conversam sobre ideias grandiosas e soluções, e não apenas sobre queixas e problemas. Pessoas que pensam em metas ambiciosas e em resultados tangíveis, não apenas em obstáculos. Quando você está próximo de homens e mulheres que já vivem com estrutura, com foco e com uma visão clara de futuro, você começa a absorver, quase que por osmose, essa energia positiva e essa mentalidade de excelência. Essa exigência silenciosa, vinda daqueles que o cercam, obriga você a crescer, inspira-o a ir além e o torna mais intencional em suas próprias ações e escolhas. Porque o ambiente em que você está inserido o molda, quer você queira ou não, de maneira profunda. E se você não encontrar esse entorno físico e social ideal de imediato, construa-o. Não deposite seu avanço e seu progresso nas mãos de outros. Crie seus próprios espaços de inspiração e produtividade. Escolha criteriosamente quem você segue nas redes sociais, que tipo de conteúdo você consome diariamente e que tipo de informação é permitida entrar em sua mente, porque tudo isso também faz parte do processo de organização. Cada estímulo que você permite em seu dia tem um efeito direto em você, e se você não filtra ativamente o que entra, corre o risco de se contaminar. E se você se contamina com informações e energias negativas, seu foco se dispersa. E se seu foco se dispersa, seu crescimento e sua evolução são inevitavelmente freados. Assim de simples. Por essa razão, um homem verdadeiramente organizado é também um homem intrinsecamente seletivo. Ele sabe com precisão e clareza a que ele deve dizer sim, a que ele deve dizer não, e acima de tudo, ele sabe com quem ele deve caminhar em sua jornada. Você não pode edificar uma vida poderosa e significativa se está constantemente cercado por um caos humano, por emoções que não lhe pertencem e por energias que não compreendem a sua visão de futuro. Você está destinado a algo maior, a ir além da mediocridade. E para alcançar esse patamar, você necessita de clareza em cada uma das frentes da sua vida: mental, física, financeira, emocional e relacional. Tudo forma parte de um sistema interconectado. Tudo se entrelaça e se influencia mutuamente. Tudo impacta o todo. Assim, comece a ordenar seus vínculos interpessoais, não por orgulho ou por um senso de superioridade, mas sim por uma visão clara do seu propósito, por uma responsabilidade inadiável consigo mesmo e com o seu potencial.
porque seu entorno é o reflexo direto e inegável das suas decisões e escolhas. E se você almeja que sua vida seja um reflexo de grandeza e excelência, seu entorno precisa começar a se parecer com essa grandeza a partir de hoje, sem desculpas, sem medo, com firmeza, com direção e com uma ordem inabalável. Para quem busca uma vida de propósito e clareza, a organização é a chave. Se você está se sentindo inspirado a aplicar essas transformações e quer continuar recebendo conteúdos que verdadeiramente fazem a diferença em sua trajetória, não deixe de se inscrever no Mentalidade Trace. Sua presença fortalece esta comunidade dedicada ao crescimento. Organizar sua vida não se trata unicamente de planejar horários e gerenciar tarefas. É agudo em sua essência mais profunda uma questão de propósito. Porque de nada adianta ter cada minuto do seu dia meticulosamente planificado se você não sabe, de fato, para que está vivendo, qual é o seu norte existencial. E este é o grande equívoco, a armadilha em que muitos homens caem. Eles se preenchem de atividades incessantes, de rotinas desgastantes, de metas que, na verdade, são alheias e impostas por outros, mas por dentro permanecem vazios, sem um sentido que os impulsione genuinamente. Eles cumprem com todas as obrigações externas, mas falham miseravelmente em cumprir consigo mesmos, com seus próprios anseios e necessidades autênticas. Correm sem parar, produzem incansavelmente, trabalham exaustivamente, mas raramente se detêm para questionar se todo esse esforço os está realmente conduzindo para onde desejam chegar, para a vida que aspiram construir. A ordem verdadeira e duradoura começa com uma direção clara, com um para-quê bem definido e inabalável. Porque quando você tem clareza de propósito, organizar sua vida deixa de ser uma carga, um fardo pesado. Ela se torna uma necessidade natural, uma extensão lógica e intuitiva do seu ser. Cada elemento da sua vida, cada ação, cada decisão começa a ocupar seu lugar devido, porque tudo passa a ter um sentido intrínseco e coerente. Este, aliás, é um momento propício para reiterar que, se o conteúdo que está sendo compartilhado está servindo como um catalisador para seu refoque e para a tomada de decisões cruciais, sua inscrição em Mentalidade Trace é um passo valioso para continuar fortalecendo sua mentalidade, sua disciplina e, consequentemente, seu crescimento pessoal em todas as esferas. É permitindo-me uma pergunta direta e incisiva. Qual é a área mais desordenada da sua vida neste exato momento? E o que, exatamente, essa falta de ordem está lhe custando? Reflita sobre isso. Escreva sua resposta, não para que outros a vejam, mas para si mesmo, com total honestidade. Porque, por vezes, nomear com clareza aquilo que nos aflige, aquilo que precisa de atenção, é o primeiro e mais potente passo para, então, transformar essa realidade com firmeza e determinação inabaláveis. A organização em si não é um fim último. Ela é, na verdade, um meio, uma ferramenta poderosa que o aproxima de uma vida vivida com intenção e propósito. Uma vida que não se deixa arrastar pela correnteza das circunstâncias, mas que, ao invés disso, decide sua própria rota e seu destino com autonomia e clareza. E por essa razão, se você deseja verdadeiramente se organizar de forma eficaz, precisa primeiramente saber para onde está indo, qual é o seu destino almejado, que tipo de homem você aspira a ser, como você deseja viver daqui a 5 anos, que tipo de relacionamentos você deseja cultivar, que sejam verdadeiramente significativos e edificantes. Que legado você almeja deixar para as futuras gerações, algo que perdure e inspire? Porque são essas respostas, e somente elas, que determinarão o que deve entrar em seu calendário, o que deve compor sua carteira de investimentos e o que deve fazer parte do seu ambiente e círculo social. O propósito, portanto, é o filtro mestre, o critério supremo. Tudo o que não o alimenta, tudo o que não contribui para sua visão, apenas o estorva e o atrasa. E aquilo que estorva deve ser sumariamente eliminado, sem hesitação. Contudo, eis aqui o ponto mais crucial e libertador.
Você não precisa ter todas as respostas e todas as soluções resolvidas para dar o primeiro passo. Seu propósito pode parecer confuso ou incerto no início da sua jornada, e é perfeitamente aceitável que ele se refine e se modifique com o tempo, à medida que você evolui e ganha novas perspectivas. O que é inaceitável, contudo, é viver em piloto automático, sem se questionar, sem fazer pausas para ajustar o curso de sua vida. A organização de sua vida começa com uma honestidade brutal consigo mesmo, com a coragem de fazer paídas estratégicas, de revisar suas decisões, de corrigir o rumo sempre que necessário. É como um piloto de avião experiente. Ele não consegue manter a direção perfeita o tempo todo, mas possui uma meta clara e definida, e por isso realiza pequenos ajustes de forma constante e precisa. Você deve aplicar o mesmo princípio à sua própria vida, porque sem revisão e sem correção de rota, o desarranjo e o caos retornarão. Sem reflexão, os erros se repetirão indefinidamente. E sem intenção consciente, o seu tempo se esvai de suas mãos sem que você perceba. Faça do propósito a sua bússola inabalável. Cada vez que você se encontrar em dúvida sobre se deve ou não fazer algo, pergunte-se com sinceridade: isso me alinha com quem eu desejo ser, com o meu propósito maior, ou me afasta dele? E mesmo que você não encontre uma resposta imediata e clara, ainda assim estará mais próximo da verdade do que se simplesmente não fizesse a pergunta, porque ao questionar, você está despertando sua consciência. Você está abandonando a vida em modo automático, está tomando as rédeas do controle. E quando você age dessa forma, sua energia se transforma, seu ambiente responde de maneira surpreendente, suas decisões se tornam mais firmes e assertivas, e sua vida começa a desenvolver um ritmo completamente distinto. Não o ritmo caótico e frenético do mundo moderno, que impõe pressa e distração, mas sim o ritmo estratégico e deliberado do homem que sabe exatamente o que quer alcançar e se organiza metodicamente para realizar seus objetivos. Você não precisa de mais tempo em seu dia, nem de outra oportunidade mágica. Você só precisa sentar-se consigo mesmo e ordenar suas prioridades com clareza e determinação. A organização é um pilar fundamental para uma vida de sucesso e plenitude. Se estas ideias ressoam com você e acendem o desejo de transformação, sinta-se convidado a se inscrever no Mentalidade Trace. Junte-se a nós nesta jornada contínua de aprimoramento e descubra o poder de uma mente organizada. Porque onde há ordem, existe poder. Onde há propósito, existe direção inabalável. E onde há direção, existem resultados concretos e mensuráveis. Assim, comece hoje mesmo. Apague o ruído externo, a distração. Escreva, defina seus objetivos, revise seu plano, organize cada peça de sua vida. Porque a clareza interna se materializa em ação externa. E quando isso acontece, não há absolutamente nada que possa detê-lo em sua jornada, porque um homem com propósito não necessita de motivação diária e volátil. Ele necessita apenas de estrutura. E você está construindo essa estrutura agora mesmo, passo a passo, decisão por decisão, dia após dia. Essa é a verdadeira transformação, aquela que se solidifica com o tempo, e ela já se iniciou em seu interior. Organizar sua vida também exige que você imponha ordem em suas finanças pessoais. Porque por mais que você se esforce em cultivar hábitos produtivos, em manter relações saudáveis, ou em desenvolver uma mentalidade forte e resiliente, se sua economia pessoal estiver em desordem, você vai viver constantemente com ansiedade, com estresse e com uma sensação opressora de vulnerabilidade. Não há crescimento genuíno em meio à incerteza financeira. Não existe liberdade plena quando cada gasto que você faz gera culpa e remorso. Não há uma visão clara de futuro se o seu dinheiro simplesmente se esvai, sem que você saiba para onde ele foi ou em que foi aplicado. Por isso, não importa a quantia que você ganha mensalmente. O que verdadeiramente importa é como você administra, gerencia e planeja cada centavo. Não se trata de acumular mais riqueza indiscriminadamente,
mas de saber lidar com o que você já possui, com inteligência, com intenção deliberada e com uma disciplina financeira inabalável. Muitos homens, apesar de terem rendimentos decentes e até consideráveis, são arrastados por um estilo de vida descontrolado. Gastam sem um plano pré-estabelecido, compram por impulso, endividam-se para aparentar um status que não possuem e, em seguida, questionam-se incessantemente sobre por que não conseguem avançar em sua vida financeira. A resposta é surpreendentemente simples e direta. Você não pode organizar sua vida como um todo se não organiza, antes de tudo, o seu dinheiro. O dinheiro, embora não seja o sentido último da vida, influencia cada aspecto dela. Ele afeta sua saúde mental, suas decisões diárias, sua paz de espírito e as oportunidades que surgem ou não em seu caminho. E o primeiro passo para ter finanças verdadeiramente organizadas não é necessariamente ganhar mais. É olhar de frente para seus números, para sua realidade financeira, sem medo e sem justificativas. Faça um orçamento detalhado, saiba exatamente quanto dinheiro entra, quanto sai e para onde cada parcela se destina. Você não pode aprimorar aquilo que não mede e acompanha de perto. Você não pode crescer financeiramente se não sabe onde está falhando, quais são os seus pontos fracos. Faça este exercício prático. Pegue um caderno e anote todos os seus gastos fixos, aqueles que se repetem mês a mês. Depois, registre seus gastos variáveis do último mês, com uma honestidade brutal, sem justificar absolutamente nada. Apenas observe. Ali, você verá com clareza quais são as fugas de dinheiro desnecessárias, quais hábitos estão roubando sua liberdade financeira e que ajustes precisam ser feitos imediatamente em seu comportamento. Construir uma vida organizada é um projeto que dura toda a vida. Se você está empenhado nessa jornada e deseja continuar recebendo o suporte necessário para manter o foco e a disciplina, sua inscrição no Mentalidade Trace é um passo fundamental. Junte-se a nós e não perca nenhum conteúdo transformador. Em seguida, estabeleça um percentual mínimo para o seu hábito de poupança, por menor que seja, mesmo que represente apenas 5% do seu rendimento. O fundamental não é a quantia inicial, mas o ato de começar e de manter a constância, porque esse hábito aparentemente pequeno o treinará para priorizar o seu futuro e a sua segurança financeira em detrimento do prazer momentâneo e das gratificações imediatas. E essa mentalidade de longo prazo é a chave para qualquer transformação profunda e duradoura em sua vida. A ordem financeira, longe de ser um castigo ou uma privação, é uma ferramenta de poder inestimável. Ela é a base sólida para tomar decisões com calma e serenidade, para investir seus recursos com uma visão clara e estratégica, e para viver com a dignidade e a tranquilidade que você merece. E aqui surge uma verdade talvez incômoda, mas essencial. Se você não souber viver com menos do que ganha, você sempre estará em uma situação de vulnerabilidade financeira, mesmo que seus rendimentos aumentem consideravelmente. Isso porque não é o tamanho da sua renda que determina sua liberdade, mas sim o seu nível de controle sobre ela. E esse controle começa, de forma decisiva, pela eliminação de gastos emocionais, por deixar de justificar caprichos e impulsos com frases como "eu mereço isso" ou "só se vive uma vez". Sim, você merece bem-estar, mas um bem-estar sustentável e duradouro, não um que desequilibra suas contas a cada mês e gera estresse constante. Você merece viver bem, mas não às custas de sua tranquilidade mental e sua segurança futura. Você merece desfrutar da vida, mas com estratégia e consciência, não com culpa e remorso posteriores. E tudo isso só pode ser alcançado quando você se obriga a ordenar suas finanças de forma sistemática, tratando-as como uma parte integral e inseparável da sua vida organizada. E jamais se esqueça disto: o dinheiro, em muitos aspectos, é uma extensão direta da sua estrutura interna, da sua organização mental. Se você é caótico em sua mente, com pensamentos dispersos e planos mal definidos, você inevitavelmente será caótico em sua carteira,
com gastos impulsivos e sem controle. Se você é desorganizado com o seu tempo, será igualmente desorganizado com suas despesas. Por isso, ao ordenar seu dinheiro, você está, na verdade, ordenando sua mente. Você está treinando sua capacidade de decidir com clareza, de postergar a gratificação imediata em prol de um benefício maior no futuro, de pensar a longo prazo com uma visão estratégica. E essa é, sem dúvida, uma das habilidades mais poderosas e transformadoras que um homem pode desenvolver ao longo de sua existência, porque ela o converte em alguém confiável, em um indivíduo que não apenas gera riqueza, mas que também a administra com sabedoria, em alguém que não se limita a sonhar, mas que constrói seus sonhos sobre bases sólidas e inabaláveis. Se você se empenha em organizar sua vida em todas as outras áreas, mas continua a deixar sua economia ao acaso, à deriva, você está deixando uma fenda aberta, uma brecha significativa em sua estrutura. E por essa fenda, oportunidades preciosas escapam, sua energia vital se dissipa, sua autoestima é corroída por preocupações, e seu progresso é seriamente comprometido. A organização financeira não é um tema meramente técnico ou contábil. Ela é, intrinsecamente, um tema emocional, mental e até espiritual. É uma forma poderosa de dizer à vida e a si mesmo: eu levo a sério o que recebo e o que construo. A organização é um pilar fundamental para uma vida de sucesso e plenitude. Se estas ideias ressoam com você e acendem o desejo de transformação, sinta-se convidado a se inscrever no Mentalidade Trace. Junte-se a nós nesta jornada contínua de aprimoramento e descubra o poder de uma mente organizada. Encerre cada dia com intenção, com plena consciência do que foi realizado e do que necessita de atenção. Isso ensina à sua mente que você está no comando, estabelecendo ordem. Com o tempo, essa prática gera uma sensação interna de poder inabalável, de direção clara, de progresso real. Não importa se você falha em um dia ou se desvia momentaneamente do plano. O crucial é a capacidade de retornar à estrutura, à rotina que o fortalece, ao que lhe confere força e propósito. Cada retorno o torna mais forte, mais disciplinado, mais resiliente. Isso é o que, de fato, constrói um homem com propósito, que não reage às circunstâncias, mas cria sua realidade. Você quer desvendar os segredos definitivos para blindar sua mente contra o caos, dominar suas finanças e construir um legado inquebrável, transformando seu destino para sempre. A maioria vive à mercê do acaso, mas você está prestes a descobrir como tomar as rédeas de forma decisiva. Prepare-se para desvendar as chaves da organização que redefinirão sua vida. Este é o ponto de virada para uma existência de poder e propósito inabaláveis. Inscreva-se agora no Mentalidade Trace para nunca perder o que é de mais recente e impactante. Sua jornada para a maestria começa aqui.